Então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, mais uma vez, pela oportunidade de estudo que temos aqui. Sabemos que nunca estamos sozinhos, estamos sendo abençoados com a presença dos mensageiros espirituais, nossos amigos, que nos fortalecem, que fortalecem a nossa vontade. Pedimos, Senhor, a Tua permissão para que demos por iniciados os trabalhos dessa noite, com a prece que a Fabiana vai fazer. Senhor, agradecemos a sua presença, agradecemos todo o trabalho da espiritualidade, ir nos receber nessa reunião, nesse grupo de estudos, com os nossos respectivos mentores espirituais, nos inspirando, nos iluminando os pensamentos, os caminhos. Sabemos que quando estamos reunidos em seu nome, a sua presença é ainda mais forte em nossos corações. Agradecemos por toda essa oportunidade e esperamos que esse estudo possa nos iluminar ainda mais os pensamentos e que essa luz possa se refletir também nas nossas atitudes no dia a dia, em todas as oportunidades que tivemos de praticar a caridade ao próximo, ajudando a iluminar e nos iluminando também, para que a gente fique um pouquinho mais próximo desse propósito da previdência divina, que Jesus venha nos mostrar o caminho. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje à noite a gente vai estar falando sobre o capítulo 49, né, que é a máquina divina, e é impressionante a gente perceber como o André Luiz fala do detalhe, da complexidade, da profundidade do nosso corpo humano, que muitas vezes a gente acaba não dando o valor adequado, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando foi perceber que a gente nunca está desacompanhado. Então, nesse estado aqui, está acontecendo o desencarne, né? Então, a pessoa está em coma há dias. E aí, a gente vê que não só tem os parentes que estão ao lado dela, os parentes encarnados, como também os parentes desencarnados. Essa pessoa, esse homem que está lá, esse Fernando, como a gente vê que é uma pessoa de mais idade, no próximo capítulo a gente vai perceber que ele não foi uma pessoa que teve uma vida regrada, que não teve religiosidade, mas continuou recebendo ajuda, mesmo sem ter feito por merecer. Outra coisa que é interessante é o plano espiritual falar que eles estavam procurando o auxílio magnético. E, de novo, nesse caso, com os parentes que estavam lá encarnados, eles nem tinham consciência que estavam ajudando. Então, como acontecia como a gente viu nos capítulos anteriores, em que tinham pessoas que participavam da sessão mediúnica ou que estavam lá no centro e que, apesar de não estarem 100% conscientes, estavam aí ativamente doando o ectoplasma. Nesse capítulo em especial, a gente está falando dessa substância, do ectoplasma, né, do nosso magnetismo animal, que ia estar sendo aí moldado, utilizado pelo plano espiritual nessa parte do desligamento do corpo, do espírito do corpo, né? Bom, outra coisa interessante que ele fala é que no centro do crânio havia um foco de luz mortiça. Que foco é esse? É a epífise. Então, a gente conhece a epífise, a ciência vem estudando epífise já faz algumas décadas. André Luiz descreveu detalhes aí das funções da epífise, sei lá, 50 anos antes das descobertas aparecerem num detalhe, né?
a epífise nada mais é do que essa união, né? É a parte do crânio onde fica a mente. A mente é o quê? Na verdade, é o espírito. Então, essa luz que é percebida no centro do crânio, né, no centro da cabeça do Fernando, é exatamente essa luz do espírito que está aí meio que se desligando. Existem, inclusive, outros estudos que já foram feitos que percebem que toda vez que uma pessoa está rezando, que a pessoa está meditando, que a pessoa fala a palavra Deus, esse centro, né, do cérebro se ilumina. Então, é a nossa ligação com o plano superior. A gente vai ver, então, nos Missionários da Luz, e mais uma vez, o acaso não existe, né? No capítulo 2, André Luiz vai dar uma aula para a gente sobre a epífise. Então, a gente lembrar disso, né? Agora a gente está aqui no capítulo 49, de quando a gente estiver estudando o próximo livro, de perceber de o quanto essa glândula pineal é importante como esse centro de força com plano espiritual maior, mas também coordenando diversas funções do corpo, como ele estava explicando aqui, né? Bom, aí outra coisa que é interessante é como ele descreve o corpo. E quantas vezes a gente faz pouco caso do nosso corpo? A gente sabe que não pode beber e bebe. A gente sabe que não pode comer açúcar e come. A gente sabe que tem que fazer exercício. O médico mandou e não faz. Muito médico fuma, mesmo sabendo todos os malefícios do cigarro. A gente sabe de esquerda para direita que droga faz mal. No entanto, a gente usa droga. Ele fala, ele chama o corpo como um tabernáculo sagrado, máquina divina formada pelo molde espiritual preexistente. É por isso que a gente vê um monte de doenças que acontecem sem a atuação da pessoa nessa vida, né? Por quê? Porque em outras vidas já houve algum tipo de desrespeito da lei em que danificou o corpo, dessa forma danificou o nosso molde, que é o perispírito. E na reencarnação seguinte, que é uma reencarnação aí compulsória, né, para o ajuste com a lei do amor, esse corpo vem trazendo o peso, né, os problemas que foram causados na existência anterior. Outra coisa que a gente percebe nesse capítulo é que se, ao mesmo tempo, o que entra pela boca do homem causa malefícios, então todo tipo de exagero causa malefícios, o que sai também causa. Então, eu ficar nervoso, eu ser briguento, eu criar caso, eu gritar, eu não saber perdoar. Gente, isso tudo eu tô me intoxicando. Nos capítulos anteriores, a gente viu muito a atuação da mente, a influência da mente da gente no ambiente exterior. Aqui nesse capítulo, a gente está vendo claramente a influência da mente no nosso campo interior. Como a nossa mente faz com que a gente fique doente ou fique saudável. Então, pelo meu desequilíbrio mental, eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter dor de estômago, eu posso ter problema no coração. Eu consigo desequilibrar todas as células do meu corpo. Esse corpo, que como ele está falando aqui, é uma conquista, é um presente, né? É uma honra a gente poder ter essa oportunidade da reencarnação. E ele vai mais fundo, ele fala, cada glândula, cada célula é subordinada ao pensamento do homem. Olha só, que é a nossa mente que secreta o que o nosso corpo vai fazer. No nível celular. A mente está em controle de tudo. E aí vem Jesus falando da importância da gente se educar. A importância da gente orai e vigiar. Reforma íntima não é exercício fácil. Não, é difícil. Mas tem que ser feito. Por quê? Pela nossa própria saúde. E ele vai continuar e fala, olha, qualquer abuso do homem
é ofensa causada a si mesmo. E esse abuso que ele está falando não é o abuso só do que entra pela boca. Não. É o desregramento sexual, é o mau pensamento, é a intemperança, é o meu comportamento, é a os meus pensamentos, como é que eu estou me envolvendo. E ele fala, a usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor, construtivo ou destrutivo. Por isso que a gente chega perto de algumas pessoas e sente aquele prazer de estar perto, né? Da vontade de abraçar, de beijar, de aconchegar. E chega perto de outras pessoas, você não consegue nem chegar perto. Por quê? Porque tá com esse teor de forças repulsivas, destrutivas, azedas, amargas, ruins. Quando a gente pensa numa usina, o que vem na nossa cabeça? Vem criação. Pensa numa usina como a usina de Furnas. O tanto de luzinha que acende, né? Mas a primeira fonte que recebe aquele poder é a própria usina, né? Então é exatamente isso que a gente está fazendo com a nossa mente. Quando a gente usa essas forças de uma forma construtiva, quando eu vigio o meu pensamento, quando eu tenho consciência, quando eu tomo rédea do meu comportamento de uma forma positiva, eu estou construindo coisas boas. Quando eu simplesmente deixo rolar e fico de mau humor, brigo com todo mundo, começo a gritar, reclamar da vida, me sinto como vítima, a última das pessoas na face da terra, como eu sou infeliz, como a vida é má para mim. Eu estou usando esse repositório de força elétrica mal. Mal para mim e mal para todas as pessoas que estão ao meu redor, né? E aí, para fechar, ele termina aí sempre com chave de ouro. Ele fala que no caso dele, ele foi um homem de excessos. Então a gente vê que realmente ele não tinha muito merecimento, né? Ele não se preocupou com religiosidade, ele não se preocupou com o que ele comia, com o que ele bebia, com o campo mental dele, com a vida sexual dele. Ele simplesmente reagia, ele não agia. E aí, a gente lembrar de que nós, como seres inteligentes da criação, o homem, o ser humano, é o único que tem a capacidade do pensamento contínuo. Vem, então, o princípio espiritual, né? Até o reino animal, e é só no reino nominal que a gente vê esse princípio espiritual, para quem já estudou a evolução da mônada, se tornar o princípio inteligente. Isso significa o quê? Que se os animais têm ainda a desculpa de poder viver do instinto, então, alguém faz mal para mim, eu faço mal. Alguém me chuta, eu chuto de volta. Alguém grita comigo, eu grito de volta. Isso daí qualquer animal faz. Se eu pisar no rabo do meu cachorro, ele vai vir me morder, né? Agora, a gente como ser humano tem que agir o quê? A gente tem que agir, a gente não pode reagir. A gente tem que pensar, tem que colocar a nossa vontade em ação. Então, não é viver por impulso. Dentro de casa, no trabalho, na rua, na nossa alimentação, nos nossos pensamentos, é a gente ter controle, né? E ele fala, no caso do Fernando, ele agiu como um animal, ele agiu muito mais pelo instinto do que pela razão. A gente vê no livro dos espíritos que a gente traz aí o instinto, por quê? Porque ele vem aí, né? Tudo faz parte aí da nossa evolução, né? De novo, como princípio espiritual e depois princípio inteligente, né? E o instinto é importantíssimo. Por quê? Porque eu não tenho que pensar como é que eu respiro. Quando eu sinto fome, eu entendo que eu tenho que comer. Eu tenho o meu instinto de defesa. O instinto de eu me proteger. Coisas que muitas vezes a gente não tem tempo para pensar, para usar a razão, que a gente sente.
imediatamente o que precisa ser feito e faz, sem pensar. Puxa vida, nossa, eu atravessei a rua, ou eu dei um grito, ou eu tirei a mão do fogo, nem pensei nisso na hora. Isso é instinto, né? Então, o instinto é importante isso. Agora, nos nossos comportamentos diários, a gente tem que usar a razão. Né? A gente colocar o princípio inteligente em ação, a nossa inteligência, pensamento contínuo, a nossa vontade, né? E lembrar, né, que o corpo é uma usina, que o tempo inteiro a gente está criando coisas para nós e criando para as coisas a todos que nos rodeiam. E essa criação, ela não vai ficar presa só a essa encarnação, como a gente já viu. Ele mesmo fala nesse capítulo, né, que existe aí a herança de vidas passadas, como a gente já comentou. Então, a gente ter essa consciência, a gente tratar o corpo como uma bênção, como um empréstimo que foi dado por Deus. E a gente tem que cuidar bem, a gente vai ter que dar explicação depois. Como é que você cuidou do seu corpo? O quanto você valorizou a sua vida? Com o conhecimento que você recebeu, né? E todos nós que estamos aqui não podemos dizer eu não sabia. Nem da nossa dieta moral, nem da nossa dieta alimentar, né? E aí, para terminar, ele fala: esse nosso amigo não está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, olha só, ele explica aí de uma forma muito gráfica o que está acontecendo em cada uma das células, né? E como esses micróbios, essas bactérias, essas doenças todas estavam invadindo o corpo dele muito rapidamente. E que esse Fernando não tinha controle do corpo. Ele nunca teve. Como a gente viu, ele sempre foi impulsivo, né? Então, nessa hora em que ele está tentando tanto se agarrar à vida, ele não está conseguindo mais. Porque ele não soube valorizar, né? Então, aí já começa a colheita dele, né? Parte do sofrimento que ele está passando, que já é porque ele não soube valorizar o corpo dele, né? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu acho que para a gente parar para refletir, quem puder ler o último parágrafo do capítulo, que começa: o agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Então, a importância da nossa educação mental, desde agora, a gente treinando, né? No dia a dia, na nossa casa, com as pessoas que convivem conosco, para que a gente não sofra depois, né? A gente tem que educar a nossa mente agora, antes que seja tarde, né? E é isso, quem quer comentar? Oi, Ana. Tá me escutando? Tô sim, querida. Eu achei incrível o nome, né, o título desse capítulo, Máquina Divina, porque a gente vem estudando muito sobre o espiritismo, o encarne, o desencarne, e às vezes a gente acaba fazendo uma dicotomia assim entre a matéria e a espiritualidade como se fossem coisas tão opostas, né? Quando na verdade elas são duas partes importantes de nós, né? Não é que o material é menos importante do que o espiritual. E esse nome dá esse poder, né? A máquina divina. E a gente, apesar de estarmos encarnados, da gente ter esse corpo que é mais denso, que de uma certa forma acaba limitando um pouco o nosso espírito,
o conhecimento que a gente já adquiriu das vidas passadas, entre outras habilidades que o espírito tem quando está livre. Se por um lado a gente perde um pouco, né, nesse sentido de estarmos encarnados, por outro é uma grande oportunidade da gente evoluir, é a razão de estarmos aqui, né? É uma grande oportunidade. E eu acho que esse capítulo dá uma ferramenta muito importante para a gente potencializar isso, né? Da gente fazer a união, lembrar que a gente é espírito, que a gente é corpo, que a gente tem que cuidar das duas coisas para potencializar a nossa missão de estarmos aqui, né? E o quanto a mente é poderosa e primordial para que isso aconteça da melhor forma, né? Tudo aquilo que alimenta esse conjunto, corpo, matéria e espírito, é importante para a nossa saúde física e espiritual, para que a gente possa evoluir. Então eu achei esse capítulo poderoso, né? A gente às vezes, por estarmos encanados, a gente acaba se envolvendo mais com a matéria e a gente presta mais atenção nisso, entra no automatismo e a gente esquece desse poderoso, dessa poderosa ferramenta, né, da nossa mente, dessa alimentação que a gente tem que ter tanto para o nosso espírito quanto para o nosso corpo, para que ambos caminhem com esse propósito, né, de praticar a caridade ao próximo. Estou pensando, inclusive, naquele capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é cuidar da mente e do corpo, né? É isso que ele está chamando a atenção. A gente viu até agora muito da importância da gente estar cuidando da nossa mente, vigiando os nossos pensamentos, e de repente a gente está vendo aqui o impacto da gente não cuidar da nossa mente, o impacto que isso vai ter no nosso corpo, né? Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, né? Porque por mais que a gente não tenha lembrança das nossas vidas passadas e os conhecimentos, só de estarmos encarnados a gente sabe que isso por si só é uma bênção divina, é uma grande responsabilidade. E tudo que a gente faz enquanto a gente está aqui é importante para a nossa evolução. E a gente precisa ter, a gente tem esse livre-arbítrio, né? E a gente tem esse conhecimento, a gente tem o auxílio da doutrina, isso tudo aumenta muito a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte mesmo, né? Uhum. Exatamente. Eu olhei aqui, para quem tiver vontade de pesquisar, é o capítulo 17, o item 11, que fala exatamente cuidar do corpo e do espírito. É sempre bom a gente lembrar. Oi, Ana. Eu acho que nesse capítulo a palavra de ordem foi disciplina. Mais uma vez. Disciplina, disciplina, disciplina. Tanto no ambiente mental quanto no ambiente físico. Porque para manter uma dieta, para manter o corpo sadio, para cuidar dessa máquina divina, tem que ter disciplina, porque é muito difícil, né? As distrações são muitas. No campo mental tem as distrações e tem as influências espirituais, né? Que a gente recebe a todo momento, para o bem e para o mal, principalmente para o mal, né? E no campo físico, realmente, são as distrações. Uma vida, às vezes, é muito corrida, muito trabalho, sem deixar aquele momento de lazer. Lembrando que é uma coisa que funciona muito comigo, é tentar fazer os dois juntos. Assim, eu gosto muito de pedalar, é a minha atividade física favorita, assim. Eu digo que eu resolvo a minha vida em cima de uma bicicleta, porque a início eu geralmente baixo uma palestra, ou um audiobook, ou alguma coisa assim. Então, quando eu tô pedalando, eu sempre vou ouvindo alguma coisa, aí tipo, faço as duas ao mesmo tempo, né? Olha a preguiça. É preguiça que às vezes não dá tempo, não é? De você parar uma hora para ouvir palestra e uma hora para você pedalar. Então eu faço tudo ao mesmo tempo. Isso aí, eu tive e assim a gente consegue ir, mas assim, a disciplina é realmente aquela, assim, que eu tenho que cobrar muito
mais difícil. Deise, tá falhando. Tá? Ai, desculpa, é porque onde eu tô a conexão não é boa. Entendi. Tu conseguiu ver agora? Não, eu também não posso, não tem como eu mudar daqui do lugar, não. Realmente tem que ser aqui. Mas tudo bem, eu ouvi tudo. Pra mim tá tudo, a conexão tá boa, eu consegui ouvir tudo. Alguém mais quer comentar? Para complementar, quem começou? Para complementar, Ana, que eu acho que a gente vem falando sempre, né? O livro todo fala da disciplina, assim como a Deise falou, e também da força do pensamento. E a disciplina de controlar esse pensamento, né? E de ficar no pensamento positivo. Hoje eu ouvi uma oração, e geralmente eu foco mais assim no Evangelho. Mas essa oração hoje foi do livro do Eclesiástico. E eu comecei a notar, tanto em outras orações também, como na Bíblia inteira está falando dessa força do pensamento. O versículo fala assim: a palavra é o princípio de qualquer obra, e antes de agir é preciso refletir. A raiz dos pensamentos é a mente, e ela produz 4 ramos: bem e mal, vida e morte. Que coisa. E foi bem hoje que eu escutei isso e deu certinho com o que você falou, né? É que a gente muitas vezes reage, tá falando, antes de agir é preciso refletir. Essa força do pensamento. E esse foi o ponto que de novo ficou marcado para mim, né? A força do pensamento, assim como você falou. E outra coisa que você está falando, que eu acho que até isso é interessante na doutrina espírita, que traz essa responsabilidade para a gente, né? Que quando você não acredita que tem alguma coisa depois, você acha que o que você fizer no seu corpo ficou para trás, né? E também quando você não acredita na reencarnação, também pode acreditar nisso, né? Que o que você faz para o seu próprio corpo, que é a máquina divina, não volta. Eu acho que é isso que a doutrina espírita traz, a responsabilidade, não só como pensamento, que foi essa primeira parte, que está escrito all over na Bíblia, e também com a parte física, né? A responsabilidade de cuidar dessa máquina. E lembrar, né, que a gente vai estar aí sendo responsável como a gente trata essa máquina. Então, que nem aconteceu com o André Luiz, a gente vê isso no nosso lar, quando ele escuta pela primeira vez que ele foi um suicida, ele falou: como fui suicida? Eu não me matei, né? É isso que ele está explicando aqui nesse capítulo. E toda vez que existe algum tipo de desrespeito ao nosso corpo, seja pelo que entra pela boca, ou seja pelo que a gente pensa, pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, dependendo da intensidade do que é feito, aquilo tudo vai acumulando. E pode reduzir o meu tempo de vida. Quanta gente não já ouviu falar de pessoas que tinham uma paciência muito curta e que de repente têm um infarto, por exemplo. Ou a ciência mesmo fala de que pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, foram pessoas aí que não souberam administrar bem as emoções, né? Então, normalmente eram pessoas muito pacientes, muito briguentas, né? Então, a gente está vendo aí, pode colher na mesma encarnação aí os efeitos das más escolhas que a gente fez, como a gente pode também colher no plano espiritual aí, né, como uma forma de expiação, como aconteceu com o André Luiz no umbral. Ou também a gente pode trazer, dependendo da intensidade do desrespeito ao nosso corpo físico, né, como a gente sabe, de reencarnação de suicidas, que trazem, né, no corpo, nos órgãos, um pouco daquela história do que aconteceu na vida anterior, né? Então, a gente lembrar que a nossa mente é a nossa casa. Se for alguma coisa para a gente tirar dessa noite, dessa lição, é isso. Então, a gente refletir, como é que está a nossa casa? Nossa casa está limpinha, está organizada, está cheirosa? As pessoas têm vontade de entrar na nossa casa?
Tem vontade de ficar na nossa casa? A gente tem vontade de fugir da nossa casa? Como é que tá? Então, a gente parar para pensar na nossa responsabilidade em relação a isso, porque nós somos donos da nossa vida, nós somos donos e temos que ter o controle da nossa vontade, né? Então, assim, está na hora de encerrar agora. Nós vamos agradecendo mais uma vez nosso querido Jesus, Mestre Maior, pelas dádivas, pela oportunidade de termos aqui ao nosso alcance esses livros de André Luiz, que nos ajudam, que nos iluminam, que é como se abrisse aquela cortina para que nós saibamos aí escolher o caminho que leva à nossa felicidade. Vamos pedir ao Mestre Jesus, ao mentor que cuida desse estudo semanal, que derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, bênçãos de luz, de paz e de amor. Que cada lar, Senhor, possa nesse instante receber a tua visita, o teu amparo, a tua sustentação. Estamos pedindo por todos os nossos amigos que não puderam participar dessa noite, que onde quer que estejam possam receber, assim como nós, dessas bênçãos de luz, de paz, de alegria, de amor. Vamos pedindo ao Mestre Jesus por todos aqueles que ainda desconhecem os seus ensinamentos, para que eles possam, Senhor, ter oportunidade de estudo, de despertamento consciencial, de mudança, de transformação interior. Vamos pedindo pelos nossos familiares, entes queridos, encarnados ou desencarnados. Nessa noite em especial, pela tia da Fabi, para que ela possa ser recebida pelos braços dos mensageiros de Jesus, onde quer que esteja. Possa ser auxiliada nas suas necessidades, no seu retorno à pátria espiritual. E finalmente nós vamos pedindo o nosso anjo da guarda que esteja ao nosso lado durante toda a semana, nos protegendo, nos inspirando, para que nós possamos estar juntos de novo, estudando André Luiz, na próxima quarta-feira. Graças a Deus.